Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME número 14. Vamos continuar com nossa série e falar de mais um capítulo, ou entrada, do Manual de Epicteto, o capítulo de número 18. Como sempre, nós faremos uso da tradução de Aldo Dinucci e Alfredo Julian, que está em domínio público, e eu devo colocar aqui embaixo, com os deuses dos algoritmos me favorecendo, o link para o PDF dessa tradução e também, se possível, a transcrição do trecho que será lido e discutido em seguida. Então vejamos o que Epicteto nos diz neste ponto do seu manual, de acordo com as palavras que foram recolhidas por Flávio Arriano. Apenas uma entrada neste vídeo. 18. Quando um corvo crocitar maus auspícios, que a representação não te arrebate, mas prontamente efetua a distinção e diz: isso nada significa para mim, mas ou o meu pequenino corpo, ou as minhas pequeninas coisas, ou a minha reputaçãozinha, ou os meus filhos, ou a minha mulher. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim. Pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. Muito bem, aqui nós temos uma entrada que começa com algo que era comum no mundo greco-romano, a leitura dos auspícios. Muitos vates, muitos auspices, muitos sacerdotes observavam o canto e o voo das aves e, a partir dessa observação, tiravam previsões, predições relativas ao futuro. Observavam essas coisas e, a partir daí, diziam o que iria acontecer. Isso não apenas na história mítica de Grécia e Roma. Existem momentos assim, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia. Na Odisseia, quando Telêmaco está discursando diante dos itacenses, dos moradores de Ítaca, que não tinham ido para a batalha, mas que cortejavam Penélope, há ali duas águias se engalfinhando no céu naquele momento, e um vate, um auspice, faz uma leitura dizendo que aquilo queria dizer que Ulisses, Odisseu, voltaria para se vingar daqueles que estavam abusando de sua posição. Isso também acontecia na vida real. Então havia esses indivíduos que, a partir da leitura do movimento dos animais, faziam previsões para o futuro. O corvo sempre foi visto como um animal de mau agouro, assim como a coruja. Então, aparecer um corvo, aparecer uma coruja, são coisas vistas com maus olhos. Quando um corvo crocitar maus auspícios, e houver alguém para recolher esses maus auspícios, para interpretá-los, que a representação não te arrebate. É evidente que aqui se está falando não apenas de um corvo que se manifeste, mas de toda e qualquer adversidade real ou suposta que se anuncie. Todo e qualquer acontecimento funesto ou difícil que apareça. Então, quando qualquer adversidade se anunciar, quando qualquer dificuldade assomar, quando qualquer obstáculo começar a sobrevir, quando qualquer coisa difícil se manifestar em primeiro lugar, entenda que existe a coisa em si, o acontecimento, e a representação que você forma desse acontecimento. É o termo fantasia, novamente, aqui. Nós temos dentro de nós uma impressão ou uma representação, um conteúdo mental, que não é a coisa em si, e é a esse conteúdo mental que nós reagimos. E essa representação não nos deve arrebatar, que a representação não te arrebate. Então, a possibilidade de um tempo muito difícil aparece, a possibilidade ou a probabilidade mesmo, a plausibilidade de uma coisa muito desafiadora aparece. Nós podemos ter uma reação, uma representação amedrontada,
aflita, angustiada. E essa representação deve ser descartada, deve ser combatida com a voz da razão. Há uma certa naturalidade na primeira reação. Há essa primeira reação de angústia, de medo, de, enfim, grande preocupação com um futuro desconhecido, quando percebemos que a maré está virando. Né? Mas, de acordo com o Epicteto, você só se precipita na angústia, e mesmo no desespero, ou enfim, em maus sentimentos, se você começa, por assim dizer, a conversar com essa representação, se você dá trela a essa representação, se você permite que ela se instale e crie um discurso interior angustiado, um discurso interior desesperado mesmo. Né? Então, que esta representação diante do mau auspício, diante do mau sinal, do indício ruim, não seja algo que arraste você. Que você seja capaz de prontamente nulificar esse primeiro impulso. Que seja capaz de prontamente combater essa representação. Prontamente efetua a distinção. E qual distinção? Das coisas que estão sob nosso controle ou que são encargos nossos versus coisas que não estão sob nosso controle e não são encargos nossos. Volte à dicotomia do controle ou ao teorema ontológico. Volte à distinção fundamental que é colocada aqui no Manual de Epicteto, capítulo 1. Se vocês pensarem bem, tudo o que Epicteto diz nos 53, 54 capítulos do Manual de Epicteto, 50 e poucos, enfim, tem a ver com aplicações da dicotomia do controle ou do teorema ontológico. Ele simplesmente está fazendo variações sobre o mesmo tema. O tema fundamental é esta distinção. Aquilo que é nosso e aquilo que não é nosso. Aquilo que pode ser um campo de liberdade e aquilo que pode ser um campo de escravidão. Todas as entradas posteriores são elucidações ou aplicações, ou enfim, desenvolvimentos da mesma coisa, fundamentalmente. Né? Então, diga a si próprio, isso não significa nada para mim. Por quê? Porque a minha prohairesis, a minha escolha, meu centro, né? Se fosse Marco Aurélio dizendo, ele preferiria hegemonikon, meu hegemonikon, né? Não será afetado se eu não der passagem a essas coisas, se eu não me deixar abater, se eu não me deixar perturbar. Então isso nada significa para mim, mas significa ou pode significar ao meu corpo. Esse mau indício pode ser algo que venha a me machucar, mas não a minha capacidade de escolha, não a minha prohairesis, né? Ou as minhas pequeninas coisas, as coisas que eu tenho, que são pequenas, são frágeis, são escravas, como diria Epicteto, né? Ou a minha pequena reputação. Nossa reputação pode ser liquefeita em questão de horas, né? Em processos que estão absolutamente fora do nosso controle, de maneiras injustas, e cada vez mais isso, né? Na internet se vê. Né? Uma palavra errada, injusta ou não, dentro de um contexto em que é explicada ou não, e toda a reputação de um indivíduo é, enfim, algo que virou fumaça. Também isso não está sob nosso controle. Né? Ou os meus filhos, a minha própria família, né? Ou a minha mulher, nenhuma dessas coisas é efhemin, dependente de nós, sob nosso controle. Se eu quiser, né? Se eu desejar assim, tá certo? Todas as coisas significam bons auspícios para mim. Pois se alguma dessas coisas ocorrer, beneficiar-me delas depende de mim. Então aqui é uma coisa interessante, como disse Marco Aurélio, não vou me lembrar da entrada, infelizmente, uma má fortuna que é encarada de maneira corajosa vira boa fortuna. E aqui Epicteto diz mais ou menos a mesma coisa. Se eu quiser, todas as coisas significam bons auspícios para mim. Todos os indícios podem ser bons, no final das contas.
todas as situações que se anunciam como desafiadoras podem ser bons campos de exercício de qualidades apreciáveis, pois se alguma dessas coisas ocorrer, não interfere na escolha, não interfere no nosso centro decisório racional, né, de acordo com a ideia dos estoicos. E beneficiar-me dessas coisas depende de mim, mas elas podem afetar o que me cerca, né, aquelas coisas que não estão sob meu domínio propriamente dito. Aqui Epicteto acaba discordando um pouco da tradição estoica anterior, que via na divinação, que via nos oráculos, que via na possibilidade de se ler ou se predizer o futuro, algo importante, algo apreciável. E Epicteto, neste ponto, em uma ou outra passagem das Diatribes, se eu não estou enganado, acaba relativizando bastante essa boa opinião que os estoicos tinham da divinação ou dos oráculos, dizendo que o que importa fundamentalmente é como você reage àquilo que lhe acontece, sendo bom ou sendo ruim. Se o futuro será bom ou será ruim, né, depende para Epicteto da sua reação ou da sua atitude interior. É a atitude interior o que comanda o indivíduo para os estoicos e para Epicteto. Portanto, a divinação não tem muito ponto, não tem muita razão de ser para Epicteto. Embora ele não se colocasse exatamente frontalmente contra esses costumes. Mas o que ele vai dizer é que se o oráculo disse que há desgraças na sua frente, o que você pode fazer é comportar-se com coragem e firmeza e equanimidade diante dessas desgraças. E elas podem também não acontecer. Se um oráculo também diz que há grandes alegrias diante de você, também a sua atitude interior de usufruir com um certo comedimento de tudo isso é o que vai garantir a serenidade, enfim, uma vida satisfeita. Então, essa predição do futuro, esse conjunto de previsões, são coisas que para Epicteto acabam tendo pouca valia, né? Acabam valendo menos do que a distinção daquilo que diz respeito a nós e aquilo que não nos diz respeito, distinção daquilo que é nosso encargo e não é nosso encargo, porque isso a todo momento é algo que pode ser manejado, né? É algo que pode ser aplicado. Ao passo que o que vai nos acontecer, em linhas gerais, são coisas fora do nosso controle. Eu me lembro de Osho, uma figura bastante diferente dos estoicos, dizendo que as pessoas têm muita vontade de saber, né, o que vai lhes acontecer no futuro, e fundamentalmente o futuro não existe. O que existe é o presente. E você sempre vive o presente, não vive o futuro. E então, algo que, enfim, os estoicos, com que os estoicos também concordariam, quer dizer, o futuro vai chegar de alguma maneira, será presente quando chegar, e você lidará com essa situação, enfim, suponho que da melhor maneira possível, né, se estiver bem equipado, bem, digamos assim, organizado interiormente. Podem ser situações bastante difíceis, aquelas que nós temos pela frente, né? Nós temos aí um cenário político e econômico bastante desafiador, né? Nós estamos vendo coisas que pareciam que não aconteciam mais acontecendo. E vai saber o que vem aí pela frente, né? Há uma série de maus sinais, de corvos que crocitam, né? Dados da economia dos Estados Unidos, enfim, dados da economia da China, a guerra da Ucrânia, né, com todas as suas consequências econômicas, agora também o problema da onda de calor na Índia, prejudicando lavouras, então tudo isso nos coloca uma situação mundial difícil, né, e aqui no Brasil também, muita instabilidade política, crise econômica, então, tudo isso pode configurar situações bastante difíceis
no futuro. Agora, de acordo com Epicteto, depende de você tirar benefício mesmo dessas situações difíceis e transformar, no dizer de Marco Aurélio, uma má fortuna em uma boa fortuna, levando isso, encarando essas coisas de maneira o mais corajosa e o mais equânime possível. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Obrigado por sua atenção. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, dê joinha, enfim, tudo aquilo que se diz. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.